bondade poderosa do céu. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Quero só hoje, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abaixa só um pouquinho. Agora eu tô assim. A minha voz está um pouco gasta. Desde segunda-feira, eu não vou gritar o irmão Jefferson. Não tem essa competência. Abre comigo essa Bíblia em de Romanos, capítulo 3. Na última vez em que eu tive a oportunidade de comunicar aos irmãos a palavra de Deus, nós tratamos sobre explicar a respeito do pecado e da santificação e do efeito da santificação mediante a obra de Cristo. Hoje a gente vai ver, à luz da Bíblia, o que é e o que não é a graça de Deus. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 em diante. Aleluia. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Agora, quando a gente pensar em graça, a nossa primeira definição é uma definição muito comum. Graça é um favor não merecido. Mas a gente precisa dar qualificativos para o que isso significa. O que graça de fato não é. Graça não é licença para pecar. Abre lá comigo, livro de Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2. Glória a Deus. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aleluia. Então, olha para cá. No capítulo 5 inteiro, Paulo está fazendo um tratado a respeito do que é a graça de Deus e do seu impacto na relação do homem morto sob a lei. Então ele está falando de Adão até Moisés, nesse período em que não houve lei, a morte reinava porque não havia a lei para dar luz ao pecado. De modo que de Moisés até Cristo, a lei, ela não combateu o pecado, ela revelou a potência do pecado. Então a morte, ela teve um aumento do seu poder a partir do momento em que a lei revelou o caráter do pecado. Tudo bem até aqui? Glória a Deus. E aí vem Jesus.
O Evangelho de João vai falar que Jesus ele veio em graça e em verdade. Glória a Deus. Por que ele veio em graça e em verdade? Por quê? Até aquele momento, havia muitos falsos cristos. Tinha Cristos como ungido, como Messias, como aquele enviado para resgatar a humanidade da sua decadência. E muitos se apresentavam como Cristo. Só que quando iam averiguar, não havia comprovação de que ele de fato era o Cristo. Até que de fato Jesus, do batismo nas águas, tem a autenticidade da Trindade a respeito do seu ministério. Então aí se revela que ele é o Cristo. E ele começa, o primeiro impacto que Jesus ele começa a causar, ele começa anunciando o reino de Deus. O que para os judeus não é novidade, mas para os gentios é muito estranho. Que tipo de reino é esse? A ideia de reino não é novidade aos judeus. Mas o modelo do reino é estranho. Porque no modelo do reino de Jesus, e a gente vai ler em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha, Jesus ele diz: bem-aventurados os pobres, porque eles verão a Deus. Glória a Deus. Bem-aventurados os injustiçados, porque eles alcançarão a justiça. Então veja, no reino de Deus, é um reino que a gente apelida de um reino de ponta cabeça. Por quê? A nossa visão moral do que deve ser digno no reino de Deus, de fato, no reino de Deus é invertido. Vou explicar melhor. Porque a gente tem a falsa ideia de que as nossas obras de justiça agradam a Deus. A gente já falou disso aqui em algum outro momento atrás. Só que quando a gente olha os textos bíblicos, a gente vê que a nossa obra de justiça para Deus não significa nada. Tudo que a gente faz, que a gente julga ser bom para agradar a Deus, para Deus não significa nada no sentido de conquistar a Deus. O que você faz para Deus de bom não é para você conquistar a Deus, é porque Deus já te conquistou e te capacitou a fazer o que é bom. Aleluia. A dinâmica é diferente. Porque na nossa lógica, a gente tem que amar quem nos ama. Só que Jesus fala: ame, não só ame, como ore e bendiga os seus inimigos. E isso nos ofende. Porque quando a gente olha o Sermão da Montanha, especialmente o capítulo 5, existe um esforço de Jesus nesse sermão para estabelecer uma coisa simples: o seu ego aqui não vale nada. As suas condições aqui não valem de nada. Quando Jesus ele nos chama, ele nos chama porque ele não olhou para o Bruno e viu lá um rosto bonitinho, um olho claro, cabelos loiros. Quando ele olhou para o Bruno, ele viu alguém afundado em pecados. Alguém que já nasceu em pecado. Ele decide alcançar o Bruno, afundado em pecado, desde a eternidade, de modo que eu não tive condições de reagir ao chamado de Deus antes que ele me desse vida. Precisou que ele me desse vida para que eu respondesse o chamado. Glória a Deus. É muito forte. Isso é graça. Veja. Quando Jesus está para ser crucificado, ele passa em 3 tribunais, em 3 julgamentos. De modo que nenhum deles encontrava um dolo, uma culpa, uma mancha. Caifás, aliás,
Pôncio Pilatos questiona a índole de quem eu queria crucificar, porque não havia nada que justificasse a crucificação. Só que quando eles olham para fora, tinha uma multidão. Só que assim, não é uma multidão tipo a galera que para a Paulista em manifestação. Não. É uma multidão mais enxuta, menor, mas ainda assim uma multidão. Que gritava: solta Barrabás e crucifica Jesus. A gente percebe na leitura que Jesus não esboça nenhum tipo de reação contrária, no sentido de vocês estão fazendo injustiça. Que o Barrabás ele começa a perceber nesse cenário todo que, ainda que de uma forma aleatória, se há uma aleatoriedade debaixo da soberania de Deus, a graça alcança Barrabás no momento mais apropriado possível, porque a morte de Barrabás já estava marcada. Glória a Deus. E assim, Deus fez conosco. Aleluia. A nossa morte já estava carimbada, data no dia em que a gente foi gerado, por conta do pecado. Mas aí vem Cristo e toma o nosso lugar debaixo da cruz. E aí eu me pergunto, o que Barrabás fez para conquistar a boa vontade de Jesus? Nada. Então, veja, eu não fugi do texto, eu não estou no texto. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: olha, volta lá para mim no versículo 22. 3:22. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Versículo seguinte. Porque todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus. E aí você olha para mim e pergunta: Bruno, beleza, mas onde exatamente eu pequei? Você pecou quando Adão pecou. Porque, e Paulo ele vai explicar isso melhor nos capítulos seguintes. Se pela morte de um o pecado alcançou todos, pela obediência de um a justiça alcançou a todos. A gente não estava no Éden quando Adão pecou, mas por sermos filhos de Adão antes de Cristo nos resgatar, nós estamos baixo a pecado. Quando Cristo nos resgata, nós também não estávamos no Getsemane, no Gólgota, quando Jesus estava na oração e sendo crucificado, mas gerados em Cristo para ser salvos. Isso é graça. Glória a Deus. Então, olha o que Paulo está falando. Todos pecaram. A raça humana pecou. E esse pecado nos afastou da glória de Deus. Nos afastou do envolvimento com Deus. Nos afastou do relacionamento com Deus. Nos afastou da comunhão com Deus. Versículo seguinte. Sendo justificados. O que é justificação? É Deus nos tornar justo, puro, sem nenhuma dívida diante dele. É Deus olhar e falar assim: olha, você não tem mais nada em dívida no cartório comigo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nosso primeiro ponto é: a graça não é licença para pecar. Por quê? Porque, imagine, eu vou lhe explicar, eu vou ser um pouco extremo, por exemplo. Imagine que eu, Bruno, comprei uma dívida gigantesca. Uma dívida
que eu não consigo pagar nem se eu trabalhasse em 10 empregos. Uma dívida que nem se eu trabalhasse 30 anos da minha vida eu conseguiria pagar. E aí, um certo dia, o credor vai na minha porta. E aí eu atendo a porta e ele começa a me cobrar, só que eu não tenho dinheiro. E aí começa a gerar uma pequena discussão. E de repente a minha mãe aparece. E aí o credor sai com a arma para atirar em mim para poder quitar a dívida. E quando ele vai atirar, quem é alvejado é a minha mãe. Então o credor ele olha na minha cara e fala assim, olha, está tudo quitado, a dívida está paga. Isso é a ilustração do que aconteceu conosco. Nós contraímos uma dívida que não tínhamos condições de pagar. Então veio Cristo e morreu a morte que era nossa. Aleluia, Jesus. Quitou a dívida. Glorificado. E aí eu lhe pergunto, você voltaria a contrair uma dívida parecida? Sim ou não? Então não há, dentro da lógica da graça, a gente ser alcançado pela graça e continuar pecando. Seria como crucificar Jesus todos os dias. Aleluia, Jesus. Deu para entender? Segundo ponto. A graça não é um mérito disfarçado. Abre lá comigo, livro de Lucas. Capítulo 18, versículo 9. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. E aí começa a parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O que Jesus está estabelecendo aqui? Primeiro, que a minha relação com Deus não depende do meu mérito. Que a minha comunhão com Deus não depende do meu mérito. E que as minhas obras de justiça não me tornam melhor do que os outros. Porque a gente tem a falsa ideia, isso a gente precisa maltratar o nosso ego. Porque a gente tem que, quanto mais tempo passa dentro da igreja, dentro da comunhão de fé, a gente tem que julgar os outros como inferiores a nós. Porque eles não fazem jejum da mesma quantidade que a gente faz. Porque eles não sobem um monte tantas vezes quanto a gente sobe. Porque ele não lê a Bíblia tantas vezes por ano quanto a gente lê. Porque ele não faz os mesmos sacrifícios que a gente costuma fazer. Então a gente julga eles como menor. Só que o que Jesus está falando aqui é: primeiro, você não tem condições de averiguar o coração do outro. Porque se o teu coração em algum momento fica orgulhoso, significa que você se afastou da mensagem da cruz. Glória a Deus, aleluia. Se em algum momento você julga o outro como inferior por qualquer motivo, significa que a gente se afastou da mensagem de Jesus.
Qual que é a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus é: eu sou tão pecador quanto quem está lá fora. A diferença é que eu fui alcançado por Ele. Aleluia, Jesus. Glória a É Deus. só isso que muda. Porque o dia que Deus largar a sua mão, você corre o risco de ser pior do que quem está lá fora. Deu para entender? Ah, eu sou fariseu, eu leio a Bíblia todo dia. Maravilhoso. Mas isso não vai te tornar melhor do que ninguém. Ah, é porque eu sou filho do obreiro da igreja. Eu canto louvores e oro todo dia. Maravilha, Deus abençoe. Mas isso não te torna melhor do que ninguém. A graça não é para te tornar melhor do que o outro. A graça é para te tornar melhor do que quem você era lá atrás. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A sua competição não é com o irmão do lado. A sua competição é com quem você era ontem. Aleluia, Com Jesus. quem você era hoje de manhã. Glória a Deus. Deu para entender? Por quê? O apóstolo Paulo ele passa por isso. Quando ele está escrevendo a segunda carta aos Coríntios, acho que é assim. Tem Coríntios, uma das duas aí. Tá lá. Então, mas desvoltando para lembrar exatamente onde está, não, mas está lá. Ele começa a falar da sua obra, do seu histórico no Evangelho, do seu histórico missionário. E chega um ponto que ele fala: olha, eu trabalhei mais do que os outros. Aleluia. Glória a Deus. E de fato, se a gente for olhar as estatísticas dos apóstolos, Paulo ele teve muito mais resultados numerológicos do que os outros. Só que aí quando a gente tem a sensação de que Paulo ele meio que deu uma arrependida, mas não tinha borracha na época. Então ele coloca uma vírgula. Para na verdade eu não. Mas a graça de Deus. Aleluia, Jesus. Porque toda vez que a gente quiser se orgulhar, Deus vai mandar um amiguinho. Abre lá comigo, 2 Coríntios. Capítulo 12. Versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, ou seja, para que eu não ficasse orgulhoso com as revelações que Deus me deu, foi dado o espinho na carne. A finalidade do espinho da carne era falar para Paulo: Paulo, baixa lá. Glória a Deus. Aleluia. Aí olha que versículo 8. Acerca do qual orei 3 vezes ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia, Jesus. Olha a relação que Paulo está falando. Na medida em que você quiser se fortalecer no seu orgulho, você se afasta do poder de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Verdade, Pai. Eu vou me gloriar na minha mortalidade, na minha fraqueza, porque é nessa hora que Cristo se revela poderoso na minha vida. Irmão Bruno, você é pecador dos piores. E é isso que demonstra que Deus é poderoso, inclusive para perdoar os meus pecados. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pecador, mas você não sabe o que eu fiz lá atrás. Não me interessa saber. Só te basta reconhecer que o sangue de Cristo é poderoso, não só para perdoar, como para justificar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Santo! Terceiro ponto. A graça não é uma barganha, a graça não é uma barganha pelo que a gente comentou. Vamos lá comigo, Romanos capítulo 11. Versículo 6. Mas, se é por graça, eu amo esse texto porque o assunto é graça. É o meu preferido. Se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não seria graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é. Então, o que Paulo está falando é o seguinte: a gente vai ter que decidir se esse processo de Deus nos alcançar é pela graça. Eu não sou coautor da salvação de Deus. Eu não ajudo Deus no processo de salvação. Ó Deus, eu vou te dar uma ajudadinha aqui, tá? Eu sei que o Senhor vai me resgatar, vai me perdoar, maravilha. Mas eu vou fazer X, Y, Z, porque aí o Senhor faz tal coisa. A gente vai dividir meio a meio as tarefas. Ó, tá falando, ó, você decide aí. Ou é graça ou é obra. Aleluia. Ou você é alcançado pela graça, ou você conquista alguma coisa pelas obras. Porque se é de graça, não tem como encaixar a obra. E se é de obra, não tem como encaixar a graça. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ilustrar melhor. Quando a gente, há uns 10 anos atrás, nas Assembleias de Deus, a gente pegava, aí a gente chegava no pastor e confessava o pecado. Pastor, eu pequei, fiz isso, aquilo e tal. Aí a nossa orientação que a gente recebia era, não era assim? Ó, Deus te perdoa, mas você tem que fazer 3 dias de jejum no monte. Você tem que fazer um devocional manhã, tarde e noite. Não vai faltar no culto de oração, não vai faltar no culto de ensino, não vai faltar no culto de ceia, que aí depois está tudo certo. Glória a Deus. Era só não era? Ou só eu peguei certo? Aí a gente olha para Paulo fala, aí você se decide, vai agora a sua obra. Aleluia, Senhor. Aleluia. Bruno, mas eu peguei, o que eu faço? A gente confessa, se arrepende e para de praticar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito. E vida de sério, irmão. É. Sabe por quê? Porque senão depois a gente chega na oração meio soberbo com Deus. Deus, mas eu jejuei X e por que eu estou passando por isso? Meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus. Deus, eu fiz tanta coisa, por que eu ainda estou passando provações? E aí a gente esquece de coisas básicas do ensino de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia, Jesus. O meu ânimo não é que as aflições elas vão ser excluídas da minha vida de fé, mas é que no meio das aflições, Cristo vai estar comigo. Aleluia, Jesus. Bendito. Creio. Essa maneira. Não é porque Jesus vai te falar, vai para o outro lado que eu te encontro lá, que você está abandonado. E a gente no meio da tempestade desespera. A gente olha Jesus e chama de fantasma. Aí a hora que Jesus vem e fala, calma, sou eu. Eu prometi que você ia chegar do outro lado, mas eu não falei que você ia ser ausente de tempestades. Aleluia, Jesus. Assim eu creio, Jesus. O que Paulo está falando é o seguinte. Porque aqui a gente tem uma mistura de judeus e gentios. Os judeus queriam a graça sem largar as práticas judaicas, sem os rituais judaicos. E Paulo está falando, ou você abraça os seus rituais, ou você abraça a graça. Os dois não dá. Aleluia, Jesus.
Ou você abraça a observância absoluta da lei, ou você abraça a graça. Os dois não dá. Porque a graça te aponta para Cristo, mas você quer chegar em Cristo e olhar para a lei? Glória a Deus. Dá para entender? Abre lá comigo, livro de Efésios, capítulo 2. Já está acabando. Versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. Dom aqui é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, olha, a obra de Cristo, a salvação é de Cristo, a graça de Cristo, a fé é em Cristo. Bruno, e qual que é o meu papel? É quando eu ouvir esse chamado de Deus me alcançar, não recusar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Abre lá comigo, livro de Tito. Capítulo 2, versículos 11 e 12. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Glória a Deus. Aleluia. Fala disso e exorta e repreende com toda a autoridade e ninguém te despreza. Olha o que Paulo está falando para Tito. Quando a graça veio, quando a graça foi revelada, volta lá no versículo 12. Ela nos ensinou que a gente tem que renunciar à impiedade. Que agora, através do Espírito, a gente tem condições de se afastar da aparência do mal. Aleluia, Jesus. Renunciar às concupiscências mundanas, os desejos mundanos, os desejos carnais mundanos. Agora, através do Espírito Santo, a gente tem força para olhar os nossos desejos e falar: eu me recuso a atender os meus desejos, porque eu prefiro obedecer a Cristo, a vontade de Cristo, o poder de Cristo, a voz de Cristo. Aleluia. Vivamos nesse presente século sóbria e justa e piedosamente ou piamente. Pode passar. Aí Paulo ele faz o que a gente chama de concatenar. O que é concatenar? Você criar uma escada para reforçar o seu argumento. Então ele fala, esse processo nos faz viver nesse mundo presente de forma sóbria. Ou seja, a gente não é ludibriado pelas filosofias mundanas. De forma justa. Porque as injustiças que há no mundo e as próprias justiças que há no mundo já não nos influenciam. Somente a justiça de Deus. Aleluia, Jesus. E piedosamente, ou seja, cuidando da liturgia do corpo,
dos cuidados do corpo, da alma, do espírito, da fé, dos irmãos, na relação, na comunhão dos irmãos, ajudando uns aos outros, vivendo uns aos outros. Glória a Deus. Porque, deixa eu corrigir uma coisa aqui. Você deixa? A gente tem a mania de falar de uma forma muito equivocada. Eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, não. Nós somos a igreja. Aleluia. Você sozinho é templo do Espírito Santo. É uma outra coisa. Para você ser igreja, você precisa estar comungando com um grupo de fiéis. Aleluia, Jesus. Glória. A igreja ela é coletiva e não individual. Poderoso. Sabe por quê? Porque é nessa coletividade que a gente ama uns aos outros, que a gente corrige uns aos outros, que a gente aperfeiçoa uns aos outros. Os ministérios que existem na igreja, pastor, presbítero, apóstolo, profeta, mestre, evangelista, serve para o aperfeiçoamento dos santos. Glória a Deus. Porque é só assim que a gente se aproxima da imagem de Cristo. Aleluia, Jesus. É cuidando uns dos outros. É tratando da ferida uns dos outros. Glória. Ah, Bruno, mas tem confusão na igreja. Não, tem confusão até na nossa família. Aleluia. Próximo. Tem confusão até na nossa casa. A gente faz confusão até quando tem louça na pia. Em vez da gente lavar, a gente prefere arrumar confusão. Aleluia. Aí chega na igreja, a gente quer lidar com pecadores como se fossem perfeitos. Não vai ser, irmão. Um dia você vai estar irritado, outro dia não vai estar chateado, outro dia não vai estar com dor. Isso faz parte da vida comum da igreja. Aleluia, Jesus. Deu para entender? Glória a Deus. Viver piedosamente é exercitar as relações cristãs de igreja, de vida de igreja. Falava com o irmão Paulinho outro dia. O irmão Paulinho falou: eu tenho medo de começar a estudar profundo e ficar bitolado. Eu falei: Paulinho, esquece esse problema. Por quê? Porque a gente só fica bitolado quando a gente estuda a respeito de Deus, quando a gente está afastado da vida comum da igreja. Porque na vida comum da igreja, a minha teologia ela só vai ter valor se eu conseguir consolar o irmão que está ferido. Aleluia, Jesus. Se eu não tenho condições de alegrar meu irmão que está entristecido, a minha teologia eu posso mandar no lixo. Porque a vida comum nos coloca numa condição de que eu consigo consolar o meu irmão. Glória a Deus. Eu consigo puxar meu irmão para cima. Glória. Eu consigo dar uma palavra de conforto para o meu irmão. Eu consigo auxiliar o meu irmão. E aí, a ideia base da teologia, que é servir a igreja, servir os irmãos, ela torna-se prática. Aleluia, Jesus. Dá para entender? Para a gente finalizar. Vamos lá comigo, o livro de Romanos 5:8. Senhor. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então olha o que Paulo está falando. Quando Deus nos resgatou, a gente não só estava morto para Deus, como a gente era inimigo de Deus. A gente já não teria condições de morrer por alguém que é próximo que a gente ama.
Que dirá por um inimigo? E é aí que Deus prova o seu amor. É morrendo por alguém que é inimigo dele, que odeia ele. Glória a Deus. Esses éramos nós. E Paulo fala, mas se alegra. Parece que alguém pergunta, mas se alegra por quê, Paulo? Ele fala assim, porque se a gente morreu, se quando a gente estava morto, a gente foi reconciliado na sua morte, muito mais a gente vai alcançar de vida na vida de Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas e as perseguições? Elas vão continuar. Aleluia. Mas a alegria que Paulo aponta é a alegria da vida eterna. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aí a gente se pergunta, o que pode nos afastar desse amor de Deus? O que tem condição de nos afastar desse amor de Deus? Não. Vamos lá, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não é algo assim. O inimigo ele vai tentar colocar na sua cabeça, você não merece a graça de Deus. E de fato, você não merece. Você não merece estar diante da presença de Deus. De fato, você não merece. Nem eu, nem ninguém. Eu achava engraçado quando eu comecei a pregar. Aí eu fui chamado para pregar na determinada igreja. Aí era culto de ceia. O irmão não me deixa pregar em culto de ceia. Não me deixa. É desastre. Aí eu fiz a mesma pergunta que eles costumavam fazer. Quem aqui se sente digno de participar do corpo de Cristo? Ninguém levantou. Aí a segunda pergunta era, quem aqui alguém aqui cometeu algum pecado durante o mês para participar da ceia? Ninguém levantava a mão. Eu ficava estudando, estou no lugar errado. Aí falaram, Paulo, nosso irmão Bruno vai trazer a mensagem, em seguida a gente participa da ceia, já que está todo mundo em comunhão. Aí eu peguei o microfone e a primeira pergunta foi, alguém aqui não cometeu pecado durante esse período, desse mês, para participar da ceia? Todo mundo. Então, irmão, vocês que não cometeram pecado, podem ir embora, fecha a igreja, ninguém precisa do sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo nos purifica do pecado. Se você é justo, não precisa estar aqui. Louvado seja Deus. Estou avisando, pastor, não me chama para pegar em culto de ceia, desastre. Glória a Deus. Porque não é mérito, é graça. É graça. Aleluia, Jesus. É verdade. É graça. Irmão, Dito. entenda, quando você vem para cá, é doente mesmo que Deus te quer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É quebradinho mesmo que Deus te quer. Aleluia. É errante mesmo que Deus te quer. Porque Ele prova o amor dele te consertando. Aleluia, Jesus. É revoltado porque Ele prova o amor dele te ensinando a ser longânimo, pacífico, bondoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se fosse para Deus Ele alcançar só o justo, seria muito fácil. Qualquer um conseguiria. Mas alcançar alguém que é injusto e pecador, só Deus tem condições de fazer. Creio assim, Jesus. Vamos lá, última referência, Gálatas, capítulo 2. Acho que os irmãos dos slides, os textos, quando me vê subindo aqui para pegar, já entra em desespero. Eu vou tentar melhorar nas próximas vezes, tá bom? Glória a Deus. Versículo 20 e 21. Olha a teologia que ele vai estabelecer aqui.
Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na minha carne, isso é, no meu corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Pode deixar. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado em vós. O que está acontecendo? Começou a entrar uns falsos mestres na igreja da Galácia, nas igrejas da Galácia Menor, e começaram a enxergar algumas outras doutrinas. Algumas doutrinas que eles alegavam que foi entregue por anjos. E Paulo ele começa a brigar com os irmãos do tipo, como é que tão rápido vocês abandonaram o que vocês foram ensinados? Aleluia, Jesus. Veja, não dá para misturar as obras da lei com a graça. Porque se eu abraçar a obra da lei para alcançar dela justiça, eu já caí da graça. E aí Paulo fala, essa vida que eu vivo na minha carne, não vivo eu, é Cristo. Aleluia. É pela fé. Deus poderoso. Não há lei que determine os meus passos. É Cristo revelado. É Cristo evidenciado. Quem vos fascinou para não obedecer essa verdade? Paulo está falando, gente, desperta. A graça que te alcança te é suficiente. A graça que te alcança não exige de você nada além daquilo que Cristo já entregou. Aquilo que Cristo entregou é suficiente e te sustenta ontem, hoje, amanhã e até a vinda de Cristo. Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Coloque de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É a graça. Quando a gente reconhece a graça de Deus, a obra de Cristo revelada no Calvário, a gente começa a entender que a nossa posição perante Deus, ao mesmo tempo que ela é muito menor do que a gente imagina, ela também é muito maior do que o que a gente imagina. Que a gente começa a entender que não são as nossas obras, mas ao mesmo tempo a gente entende que não é também por nosso mérito, é pela boa vontade de Deus. Obrigado, Deus. Veja, do mesmo modo que as suas obras não conquistam o coração de Deus, suas obras de justiça, os seus pecados também não são suficientes para afastar ele do céu. Aleluia. Bruno, mas eu não mereço. Você nunca vai merecer. Bruno, eu não sou digno. Se contente com isso, senão é mesmo. E é por isso que o amor dele é tão grandioso. É justamente por a gente não ser digno e merecedor. Porque à medida que a gente vai avançando na fé, a gente vai crescendo de graça em graça. De glória. Aleluia. A gente vai se tornando a imagem de Cristo nesse processo. E aí quando Deus olha para a gente, Ele não enxerga o mundo, Ele enxerga Cristo. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Sim, Deus. Obrigado pela palavra de hoje. Obrigado pela revelação das suas escrituras que foram expostas. Que a gente conheça, Senhor, a ter clareza da sua palavra, da sua graça e da sua obra. Que a gente seja alcançado por essa graça irresistível, essa maravilhosa graça, como diz o cantor. Senhor, transforma o nosso coração para que sejamos graciosos com outros, assim como o Senhor foi conosco. Senhor, o Senhor segura a nossa mão de modo que a gente não tenha condições de arredar o pé da sua presença. Eu te peço, Senhor,
nos guarde e nos guia. Guarda o nosso coração escondido na sua palavra, para que ela não nos deixe ficar orgulhosos, mas que a todo momento a gente relembre a sua obra na cruz, o seu alcance que nos resgatou, a sua paga de sacrifício que pagou as nossas dívidas e nos trouxe até aqui, Senhor. Que o Senhor nos guarde, nos sustente e nos dê força. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe o servo do Senhor, em nome de Jesus. Quero chamar aqui o pastor Hélio.